salvação da humanidade e o reino de 1000 anos. Moisés cessa de agir na função de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto como Deus a Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Êxodo 7:1. Quando Moisés já não tinha poder para atuar nesse papel de Deus, devido à idade avançada, Jeová deixou Moisés descansar deste papel. Nunca mais, diz a Bíblia, nunca mais surgiu em Israel um profeta semelhante a Moisés, a quem Jeová conhecia face a face. Ele realizou todos os sinais e milagres que Jeová o tinha enviado para fazer na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra. Além disso, agiu com mão poderosa e poder espantoso diante dos olhos de todo o Israel. Deuteronômio 34, 10 até o 12. Sim, neste papel de Deus, Moisés realizou sinais e milagres, agiu com mão poderosa, coisas que ele jamais poderia fazer em sua condição humana. Nem Moisés, nem qualquer outra pessoa na terra. Coisas como somente o verdadeiro Deus costuma fazer. Nunca mais surgiu em Israel um profeta semelhante a Moisés, a quem Jeová conhecia face a face. Mesmo assim, Moisés falou aos israelitas antes de morrer que: Então Jeová me disse: O que eles disseram é bom. Eu farei surgir para eles, dentre os seus irmãos, um profeta semelhante a você, e porei as minhas palavras na boca dele, e ele lhes falará tudo o que eu mandar. Deuteronômio 18:18. Foi explicado no segundo vídeo desta série sobre quem é o Salvador da humanidade, como é que o verdadeiro Deus designou Moisés para libertar Israel e lhe deu poder para agir como Deus. Jesus cessa de agir na função de Deus. Assim como Moisés, chegará o dia em que Jesus cessará de atuar no papel de Deus, da maneira que Moisés também atuou. A quem se referia a Bíblia quando usava o termo Deus, ou seja, Elohim? Deus, em hebraico Elohim, em grego Theos, tem o seguinte significado. Quando se refere ao Criador, as escrituras hebraicas usam o termo Elohim, traduz-se por Deus, como poder e autoridade suprema. Quando refere-se a homens, traduz naturalmente por juízes, poderosos, autoridades ou sinônimos de acordo com o contexto. E ainda o termo Elohim pode se referir a coisas, a acontecimentos e até objetos. Geralmente dá o atributo de poderoso, forte, grande em poder. Então dá para entender por que homens foram chamados de deuses, quando eram, por exemplo, juízes, que tinham poder e autoridade de condenar pessoas. A Elohim é usado para referir-se a alguém poderoso, alguém que tem autoridade. Pode ser um ser humano, pode ser um mensageiro celestial, que são os anjos. A Bíblia fala de pessoas, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. Filipenses 3:19, Romanos 16:18. Ou seja, eram escravos de seus próprios desejos. Colocam a busca de prazeres acima de seu relacionamento com Deus. Theos, em hebraico Elohim, é usado para tudo aquilo que pode, de alguma forma, ser comparado a Deus, ou que se assemelha a ele de alguma maneira. Representante ou vice-regente de Deus, de magistrados e juízes. Moisés foi chamado de Deus. E até o diabo é chamado de Deus deste mundo. Não, Jesus jamais foi o único Deus verdadeiro. Jesus nunca foi o Deus Todo-Poderoso, a fonte do poder. Mas, se homens poderosos, anjos poderosos e até coisas poderosas são chamadas de Deus, é bastante óbvio que o Filho do Altíssimo poderia e deveria ser chamado de Deus, e até de Deus forte, Deus poderoso. No entanto, nunca a Bíblia comparou o Deus Todo-Poderoso, o Pai de Jesus, com seu Filho, o Deus poderoso. E Jesus é um ser poderoso, porque seu Pai, o único Deus verdadeiro, forneceu a Jesus poder. Em hebraico, poderoso é uma palavra, todo-poderoso é outra palavra. Deus poderoso em hebraico é El Gibor. Deus todo-poderoso é El Shaddai.
Jesus atuará então como Deus poderoso, como Rei dos Reis e Príncipe da Paz, durante 1000 anos com todo o apoio de Jeová. Apocalipse 20, 1 até o 4. Jeová é Rei dos Reis, pois está acima de todos os reis do universo. Acima de Jesus, certamente. 1 Timóteo 6, 15 e 16. Jesus também é Rei dos Reis, comparando aos reis da terra. Apocalipse 17, 14 e 19, 16. Isaías 9, o 6 e o 7 se refere a um tempo futuro, ao reinado de 1000 anos. Se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, no original, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías 9, 6. Deus Forte, ou Deus Poderoso, é El Gibor, em hebraico. Jesus será chamado de o Príncipe da Paz. Príncipe é filho de rei. E quem é o rei? Jeová, o Pai de Jesus. Sim, Isaías 9, 6 e 7 fala de governo. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Isaías 9, 6 e 7. O texto mostra uma coisa futura. Jesus se chamará no futuro. Ele estenderá no futuro. E haverá paz no futuro. O que pode significar que Jesus não era, mas será no futuro. O texto se refere ao tempo em que Jesus exercerá um reinado, terá um governo, estenderá o seu governo. Jesus exercerá toda a autoridade que seu Pai lhe deu, destruindo sistemas, ressuscitando mortos, transformando a face da terra de um jeito que jamais foi feito. Na época da salvação, a terra será queimada. O que diz a Bíblia? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, 1. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1, 31. Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Salmo 104, 24. O que mais diz a Bíblia sobre a terra? Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Gênesis 8, 22. Em outra tradução da Bíblia, enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. Na King James atualizada de 1999. A terra inteira deixará de existir algum dia? O que diz a Bíblia? Uma geração vai e outra vem, mas a terra para sempre permanece. Eclesiastes 1, 4. Mesmo porque a terra Deus a deu aos filhos dos homens. Salmo 115, 16. A terra é um presente de Deus para a humanidade. Perguntamos, se a terra for queimada, como ficará a plantação e a colheita? Cessarão por um tempo, mas o texto diz que a terra vai durar para sempre e que as colheitas não cessarão. Então, a terra não será queimada. O que se pode concluir? Se a terra permanece para sempre, e a profecia é de que, enquanto a terra durar, que é para sempre, não cessarão plantação e colheita, verão e inverno, então a terra nunca deixará de existir, assim como também os ciclos naturais jamais cessarão. Louvai-o, céu dos céus, e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou eternamente para sempre. Ele deu um decreto que não ultrapassarão. Salmo 148, 4 até o 6. Pelo visto, o salmista referia-se às nuvens, visto que a expansão atmosférica entre a terra e as nuvens pode ser chamada de céus. O salmista referiu-se às nuvens como as águas acima dos céus, e diz que nosso Deus Jeová os confirmou eternamente para sempre, e ainda deu um decreto que não ultrapassarão, ou seja, que elas não sairão dali, sempre estarão ali. Na King James atualizada de 99, os estabeleceu para todo o sempre, o lugar das nuvens. E na nova versão internacional, ele os estabeleceu nos seus lugares para todo o sempre. Deu-lhes um limite que jamais mudará. Outro texto da Bíblia diz que Deus lançou os fundamentos da terra
Ela não vacilará em tempo algum. Salmo 104, 5. Noutra tradução, assentaste a terra sobre suas bases, inabalável para sempre e eternamente. Na Bíblia de Jerusalém. Mas então, o que vai ser queimado? Somente a superfície da terra? Também, diz o próprio Deus, nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez no dilúvio. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis 8, 21 e 22. Mais um texto da Bíblia. Pois os justos habitarão a terra, e os íntegros nela permanecerão. Provérbios 2, 21. Como poderia Jeová Deus queimar a superfície da terra e ainda assim o justo permanecer na terra? Se a terra, de fato, fosse para ser queimada, por que um texto desse diria que os retos habitarão nela e que permanecerão nela, mas que os ímpios seriam arrancados, que os transgressores seriam exterminados dela? Mais um texto. Mas todos os rebeldes serão destruídos. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Salmo 37, ou 29, ou 34, ou 39. Noutra tradução da Bíblia, tu o verás quando os perversos forem cortados fora. Na King James, fiel de 1611. Mas Malaquias e 2 Pedro não falam que alguma coisa será queimada. Mas será que esses textos não se referem a um fogo simbólico que representa a destruição? Vamos ver. Apocalipse diz: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Apocalipse 21, 8. Ou seja, ao longo da história da humanidade, pessoas morreram. E daí foram ressuscitados no reino de 1000 anos de Jesus. Mas não aproveitaram a segunda chance, portanto morrerão de novo pela segunda vez. Serão ressuscitados de novo? Não, não serão, não voltarão mais a viver. Isto é o lago de fogo, a segunda morte, a destruição eterna. E o que diz mais Apocalipse? Diz que, mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo. Apocalipse 19, 20. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Apocalipse 20, 14. Analicemos. A besta, a morte e o Hades, todos irão para o lago de fogo. Mas a besta, a morte e o Hades, que é o túmulo da humanidade, a condição de morte, de não existência, essas coisas, a besta, a morte e o Hades, eles não queimam. Esse fogo é simbólico, representa a destruição. Não haverá mais a besta, a morte e o Hades. Os covardes, os depravados, agora se referindo a pessoas, também não existirão mais, serão destruídos, como tantos outros textos da Bíblia dizem. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar, e não aparecerá. Apenas mais um pouco, e os maus deixarão de existir. Você olhará para onde estavam, e eles não estarão lá. O Salmo 37:10, na TNM. Passarão pelo lago de fogo, da destruição eterna, pois o fogo destrói praticamente tudo. 2 Pedro 3:7 fala da destruição dos ímpios. O que mais a Bíblia fala sobre pessoas covardes e depravadas? O que nós lemos foi em Apocalipse. Agora leremos em Malaquias, que diz: pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes, todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos, em Malaquias 4:1. O que acontecerá com os malfeitores? Eles serão como palha. O que dizem outros textos? Os malfeitores serão exterminados, no Salmo 37:9, na Almeida de 93 e na Almeida século 21. Os malfeitores serão desarraigados, na Almeida de 69 e na Almeida Fiel. Serão extirpados, na Bíblia de Jerusalém de 2002. Não é a terra que será queimada, mas serão os malfeitores que serão como palha, como raiz, como galhos,
como se fossem palha após a colheita, que é queimada, eles também serão destruídos. Tanto é que, no mesmo Malaquias, no verso 3 agora, diz que os ímpios serão como pó sob as solas dos seus pés. Malaquias 4:3. No texto original em hebraico, serão como cinzas. Nas versões Almeidas da Bíblia, serão como cinzas sob as solas dos pés, como de fato está no original em hebraico. Ou seja, o resto de alguma coisa que foi queimada, mesmo que simbolicamente queimadas, pois é uma ilustração, um simbolismo, como se fosse uma fazenda, onde houve a colheita, e agora o que não prestou da colheita é queimado. E no versículo anterior, e vocês, os justos da terra, sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Malaquias 4:2. Então, os malfeitores serão como palha após a colheita, aquela palha que é queimada, que não serve mais para nada. E os justos, como bezerros soltos do curral. Em um vídeo futuro, consideraremos muitos outros textos para comparar e tentar decifrar este assunto. O tema será a maravilhosa terra, presente de Deus. Deus vai queimá-la? O Rei Jesus devolve tudo a seu Deus e Pai. Após cumprir tudo que seu pai lhe pediu, ele fará como Moisés, descansará deste papel, desta função, ainda que continuará sendo conhecido como Deus poderoso pela eternidade futura. Não, Jesus jamais deixará de ser um ser poderoso, um Deus forte. Mas haverá uma mudança em sua designação, em sua tarefa. Pois Deus lhe sujeitou todas as coisas debaixo dos pés. Mas quando ele diz que todas as coisas foram sujeitas, é claro que isso não inclui aquele que lhe sujeitou todas as coisas. No entanto, quando todas as coisas lhe tiverem sido sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja todas as coisas para com todos. 1 Coríntios 15:24 e até 28. Quando que Deus, o Pai de Jesus, lhe sujeitou todas as coisas debaixo dos pés? Então aproximou-se deles Jesus e disse: Foi-me dada toda a autoridade, no céu e na terra. Mateus 28:18. O Pai de Jesus sujeitou todas as coisas no sentido que deu a autoridade a Jesus para que ele colocasse todas as coisas debaixo de seus pés. Quando Jesus estava na terra, ele não tinha toda esta autoridade. Essas palavras Jesus falou após a sua ressurreição. Mas todas as coisas lhe foram sujeitas quando finalmente Jesus recebeu a autoridade, mas também o domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Daniel 7:13 e 14. Foi quando o Pai de Jesus falou: Eu mesmo empossei o meu rei em Sião, meu santo monte. No Salmo 2:6. Sião, meu santo monte, é a sede do governo divino. Uma vez Sião era o Monte Moriá, em Jerusalém, a sede dos reis de Israel. Agora representa os santos céus, a partir de onde Jeová e Jesus reinam. O último inimigo a ser reduzido a nada é a morte. O assassino Satanás, usando religiosos assassinos, feriu o calcanhar de Jesus quando o matou. Após sua ressurreição e volta aos céus, a morte não dominava mais Jesus. Jesus não poderá mais morrer jamais, pois o próprio Jesus recebeu autoridade sobre isso, autoridade inclusive para ressuscitar todos os mortos da história. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem exercer fé em mim, ainda que morra, voltará a viver. João 11:25 e 26. Ainda Jesus disse: Tenho as chaves da morte e do Hades. Apocalipse 2. Ó morte, onde está o teu ferrão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? King James, de 1611. Outro inimigo que Jesus vai lidar é o próprio Satanás. Jesus também tem autoridade para reduzir a nada aquele que tem os meios de causar a morte, isto é, o diabo. Hebreus 2:14, quando Jesus pisar a cabeça da serpente. Que dizer dos poderosos da terra? A Bíblia diz sobre Jesus: da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele, Jesus, as governará com um cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Apocalipse 19:15. Os iníquos serão exterminados da terra. Organizações humanas virarão pó. Também bilhões dos mortos
da história da humanidade voltarão para a vida, para usufruir o paraíso junto com os sobreviventes do Armagedon. Satanás e todos seus anjos serão aprisionados por 1000 anos, Apocalipse 20, e depois serão eliminados. Então, no início dos 1000 anos, praticamente tudo estará debaixo dos seus pés. E no fim dos 1000 anos, a Bíblia diz que depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade e força. Porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15, 24 e até o 28. Não foi Jesus que sujeitou a si mesmo todas as coisas, mas foi seu Pai, Deus, que lhe sujeitou. Foi seu Pai, Deus, que lhe colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Ou seja, o verdadeiro Deus deu poder e também autoridade para Jesus. No final de 1000 anos, Jesus vai devolver a seu Pai a tarefa cumprida. A designação especial que Jesus recebeu de restabelecer todas as coisas durante 1000 anos terá chegado ao fim. Atos 3, 21. Mas Jesus nunca deixará de ser Pai, será um Pai eterno, uma vez que terá filhos pela eternidade futura. Especialmente porque vai ressuscitar pessoas. Ademais, todos que receberão a vida eterna terão o Pai Jeová, mas também agradecerão a Jesus Cristo, como sendo aquele que tornou possível a vida eterna. Jesus também nunca deixará de ser maravilhoso conselheiro. Jesus é chamado no texto de Isaías 9:6 como Pai eterno. Esse texto em hebraico não diz que Jesus é Pai da eternidade, porque eternidade nunca foi gerada por um pai. Mas o termo usado em hebraico é Pai eterno, porque terá filhos pela eternidade. Para sempre os humanos em reconhecimento do serviço de Jesus, do amor incondicional e da lealdade dele para com a humanidade. Sim, todos se curvarão diante de Jesus. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Filipenses 2, 10 e 11. Até os de debaixo da terra, quer dizer, aqueles que passaram por séculos adormecidos na morte, mas que serão ressuscitados, também vão confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do verdadeiro Deus Jeová. Devemos a salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, que é Jesus. Apocalipse 7:10. Não deixe de assistir o vídeo número 12, o grandioso propósito de Deus, como Jeová e Jesus agiram durante a história da humanidade, que explica sobre qual é o propósito de Jeová Deus para a humanidade. Também as etapas para se cumprir o propósito de Deus. Quais as etapas já se cumpriram e quais ainda se cumprirão. E quando o propósito de Deus chegar a um grandioso clímax. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai. Nos primórdios da história humana, antigas nações adoravam centenas de deuses trinos. Os egípcios tinham trindades de deuses. Os babilônios também. Que dizer da politeísta Assíria? Os gregos. Os romanos tinham trindades. As mitologias pelo mundo, como a mitologia nórdica, também tinham. Mas havia uma nação que acreditava no monoteísmo. Um único Deus. Quem eram? Eram os judeus, que acreditavam em um Deus, que não pode ser dividido ou limitado, e que não possui corpo físico, que jamais teria vindo à terra. Em Deuteronômio 6:4, Moisés, falando à nação de Israel, disse: Escute, ó Israel, Jeová nosso Deus, Jeová é um. Noutra tradução, ouve, ó Israel, Iavé nosso Deus é o único Iavé.
Outra tradução em inglês: Jeová, nosso Deus, é Jeová somente. The Living Bible. Mais uma tradução: ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Na King James atualizada. No outro texto, Moisés fala sobre Jeová. Foi a ti que ele mostrou tudo isso, para que soubesses que Yahvé é o único Deus. Além dele, não existe outro. Deuteronômio 4:35. O próprio Jeová disse: Eu sou Jeová, e não há outro. 1 Reis 8:60. Em Isaías 46:9, o próprio Jeová disse: Nem há outro semelhante a mim. Não, ninguém semelhante ao único Deus, no sentido que Jeová ou Javé é fonte de tudo. Os demais são seres poderosos. Sim, os demais são deuses, mas nenhum, nem mesmo Jesus, é como o único Deus poderoso ou todo-poderoso Jeová. No tempo designado por Jeová nasce Jesus. Nada mudou. Jeová Deus continua sendo um só Deus. O próprio Jesus falou sobre seu Pai e chamou-o de Deus único, em João 5:44. Em João 17:3, Jesus chamou seu Pai de único, Deus verdadeiro. Segundo a palavra grega, monos, poderia ser também traduzido como o verdadeiro Deus sozinho, ou o único Deus verdadeiro, segundo as palavras do próprio Jesus. Em João 20:17, Jesus chamou o seu Pai de meu Deus. Agora mesmo, onde está Jesus? Ele foi enaltecido à direita de Deus. Atos 2:33 e 34. E Jesus, mesmo ressuscitado, ainda fala para aquele que vencer: Eu farei coluna no templo do meu Deus. Apocalipse 3:12. Sim, Jesus, agora nos céus, chama seu Pai de meu Deus, assim como ele fazia quando estava na terra. Também, no chamado Novo Testamento, em Gálatas 3:20, diz que Deus é apenas um. Tiago 2:19 diz: Crês tu que há um só Deus? Fazes muito bem. Romanos 3:30 diz que Deus verdadeiramente é um só. 1 Timóteo 2:5 confirma o ensino correto, ao dizer mais uma vez: Pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e homens, um homem, Cristo Jesus. E 1 Coríntios 8:6, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede, e um Senhor, que é Jesus. Mais de 300 anos depois da escrita da Bíblia, mais de 300 anos depois de Jesus, religiosos que se identificavam como cristãos adotaram a Trindade. A Nova Enciclopédia Católica diz: a formulação de um só Deus em 3 pessoas não foi solidamente estabelecida, de certo não plenamente assimilada na vida cristã e na sua profissão de fé antes do fim do 4º século. Mas é precisamente essa formulação, ainda diz a enciclopédia, que tem a primeira reivindicação ao título O Dogma da Trindade. Entre os pais apostólicos não havia nada, nem mesmo remotamente, que se aproximasse de tal mentalidade ou perspectiva. Nova Enciclopédia Católica, de 1967, volume 19, página 299. Nota do rodapé da versão HD. Para um judeu, ainda que helenizado, soaria como idolatria a ideia de fracionar o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A ideia de identidade substancial entre Jesus de Nazaré e o Todo-Poderoso Deus é obra intrincada e laboriosa de intérpretes tardios, que expuseram suas teologias muitas décadas após a crucificação. A questão foi motivo de muitas disputas no 2º século do cristianismo, motivando os 4 principais concílios de Niceia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, que terminaram por dogmatizar a referida interpretação, classificando como hereges aqueles que defendiam posição contrária. Fim da nota de rodapé da versão HD. Quer dizer, religiosos adotaram a doutrina pagã e perseguiram, mataram quem não aceitou a tal doutrina recém-adotada. 1000 anos depois, era a vez dos protestantes adotarem, para então manter essa doutrina até hoje. Não foi diferente, estes também perseguiram quem não aceitou a tal doutrina pagã. E o que tem isso a ver com a identidade do Salvador? Ainda que a Igreja Católica tenha adotado a trindade de nações pagãs, que os protestantes tenham adotado da Igreja Católica,
Eles ainda dizem que se alguém não acreditar na Trindade, deve ser uma seita, o que não condiz com a Bíblia, pois a Bíblia jamais ensinou a Trindade. Então Jesus e os seus discípulos, porque não acreditavam na Trindade, eram uma seita? E o que tem a ver tudo isso com a identidade do Salvador da humanidade? Perguntamos. Seu propósito principal de Jesus é atuar como mediador entre Deus e os homens. O crente deve dirigir sua atenção, a adoração, suas orações e sua busca por perdão diretamente à fonte de todo o poder, o Pai, ou exclusivamente ao único caminho estabelecido, o Filho. Jeová Deus é o autor da história. A equipe é dele. É ele quem escolhe os membros da equipe e faz a designação de cada um para um papel específico, segundo os talentos de cada um. Assim como vale hoje, valerá para sempre a lei do próprio verdadeiro Deus, que seu porta-voz, Jesus Cristo, nos ensinou. Adore a Jeová, seu Deus, e preste serviço sagrado apenas a Ele. Mateus 4:10. Jesus estava citando as palavras da lei de Moisés, ditas pelo próprio Jeová uns 1500 anos antes. É óbvio que Jesus não se referia a ele mesmo, como sendo aquele a ser adorado. Se nós quisermos ser verdadeiros cristãos, vamos escutar esse profeta semelhante a Moisés e fazer o quê? Prestar serviço sagrado somente a ele, a Jeová Deus, assim como Jesus fazia. A adoração ao verdadeiro Deus, o Pai de Jesus. Veja outras palavras de Jesus. Contudo, vem a hora, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com espírito e verdade. Pois realmente, o Pai está procurando a esses para o adorarem. Deus é espírito, e os que o adoram têm de adorá-lo com espírito e verdade. João 4:23 e 24. Vamos dobrar os joelhos diante de Jesus, nosso Rei, como foi costume em toda a história da humanidade, no sentido de sermos humildes e de reconhecer a pessoa que nos faz bem. Vamos prestar homenagem, e isto é o que significa dobrar os joelhos. A palavra em grego proskineo refere-se a beijar a mão de alguém em sinal de reverência, cair de joelhos e tocar o chão com a testa, como uma expressão de profunda reverência. No Novo Testamento, pelo ajoelhar-se ou prostrar-se, prestar homenagem ou reverência a alguém, seja para expressar respeito ou para suplicar. Segundo um dicionário bastante famoso. Por exemplo, em Gênesis 23, 7 e também o 12, Abraão prostrou-se diante dos nativos, os filhos de Et. Jacó prostrou-se diante de Esaú, em Gênesis 33, o 3 e o 6. E Daniel fez o mesmo diante do rei pagão Nabucodonosor, em Daniel 2:46. Mas Abraão também prostrou-se diante de Jeová, em ato de adoração. Jacó também prostrava diante de Jeová, adorando. E Daniel fazia suas orações a Jeová, em adoração a Jeová, prostrando-se, quer dizer, ajoelhando, então fazendo a mesma ação. A mesma ação fizeram diante de homens, prestando homenagem e respeito. E também faziam a mesma ação de ajoelhar-se diante de Jeová. Mas eles sabiam que, quando era diante de Jeová, era um ato de adoração. Assim, nós dobramos os joelhos a Jesus. Prestamos homenagem devido à sua importância em nossa vida. Nós fazemos também a mesma ação diante de Jeová, o verdadeiro Deus. Também nos prostramos em adoração a Jeová. A diferença está não em nossa ação, mas em nossa ciência de quem é Jeová, o verdadeiro Deus, e como ele tem apoiado seu servo Jesus, enaltecendo e empossando o nosso rei. Abraão prostrava-se diante de Jeová em adoração, mas Abraão também prostrou diante dos nativos. Daniel prostrava-se em oração todos os dias, orando a Jeová e adorando-o. Mas Daniel também prostrou-se diante do rei pagão Nabucodonosor. Então, a diferença está em nossa ciência de quem prestamos adoração como sendo o verdadeiro Deus, Jeová. Aos outros, nós prestamos homenagens. Jesus nos ensinou: adore a Jeová, seu Deus, e preste serviço sagrado apenas a Ele. Mateus 4:10. Quando Jesus disse: adore a Jeová Deus e preste serviço sagrado somente a Ele, ou apenas a Ele, significa que somente Jeová deveria ser adorado. Prestamos serviço sagrado e adoramos a Deus, a Jeová. Ao mesmo tempo, prestamos honra e homenagem ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo.
clamem por ele, enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Isaías 55, o 6 e o 7. Noutra tradução, procurem Javé, enquanto ele se deixa encontrar. Chamem por ele, enquanto está perto. Que o ímpio deixe o seu caminho, e o homem maldoso mude os seus projetos. Cada um volte para Javé, e ele terá compaixão. Volte para nosso Deus, pois ele perdoa com generosidade. E outra tradução, buscai a Jeová enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Conforme a orientação de Jesus, oramos a Jeová, em nome de Jesus Cristo. Veja o que Jesus disse. Também tudo o que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado por meio do Filho. Qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João 14, o 13 e o 14. Quem leu a Bíblia do início até o fim, jamais viu um servo fiel de Deus orando para Jesus, ou orando para Maria, ou orando para os apóstolos, ou para qualquer outro ser. Mas leu que milhares de vezes estes servos oraram somente a Jeová Deus, inclusive Jesus Cristo. Aliás, Jeová nos convida inúmeras vezes para conversar com ele em oração. Não há salvação em mais ninguém além de Jesus, pois não há outro nome debaixo do céu que tenha sido dado aos homens, pela qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Não há salvação em mais ninguém. Não há outro nome debaixo do céu, porque acima dos céus, o Salvador da humanidade é Jeová Deus, mas debaixo do céu foi dado aos homens. Jesus Cristo foi dado aos homens, e quem deu Jesus aos homens como Salvador foi seu Pai, Jeová Deus. E eu ouvi toda a criatura no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, sim, tudo que há neles, dizendo: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a bênção, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Apocalipse 5:13. O que está sentado no trono é nosso Deus, Jeová, e o Cordeiro é Jesus, nosso Salvador, aquele nome que foi dado aos homens debaixo do céu, pela qual seremos salvos, e foi dado pelo que está sentado no trono, Jeová. Hoje já dizemos que devemos a salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e também ao Cordeiro, Jesus Cristo. Apocalipse 7:10. E adoramos nosso querido Deus, o Todo-Poderoso, por tudo que fez e ainda fará, usando sua equipe, com Jesus, o Rei dos Reis, liderando a execução dos propósitos de Jeová. Jesus, o principal membro da equipe, o meio pela qual Jeová Deus, o Deus Supremo, trará a salvação de toda a humanidade. Política, manifestações, ideologias e guerras do mundo. Hoje em dia, devo participar da política, de partidos, ideologias, manifestações e passeatas a favor de governantes ou de oposição aos governantes? As palavras de Jesus são: felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, em Mateus 5:9. Os cristãos não se envolvem com a política do mundo, porque seguem a Jesus, que disse: meu reino não faz parte deste mundo. João 18:36. Jesus identificou o governante deste mundo como sendo Satanás. João 12:31, também o 14:30, e também Lucas 4:6. Agora, imagine se alguém que se diz cristão e que deveria estar esperando Jesus vir como o verdadeiro governante no reino da humanidade. Imagine agora que alguém que se diz cristão resolve apoiar governos humanos que são usados por Satanás nesse sistema que irá em breve desaparecer. A profecia da Bíblia diz: na parte final dos dias, e muitos povos irão e dirão: venham, subamos ao monte de Jeová, à casa do Deus de Jacó. Ele nos instruirá sobre os seus caminhos, e nós andaremos nas suas veredas. Eles transformarão as suas espadas em arados, e as suas lanças em podadeiras. Nem aprenderão mais a guerra. Isaías 2, do 2 até o 4. Nesse texto, escrito muitos anos antes de Jesus nascer na terra, nesse texto, Jeová nos convida a estar reunidos com pessoas que não aprendem mais a guerra, não aceitam treinamento militar, nem vão para a guerra.
De que lado o cristão vai estar quando Jesus assumir o governo da terra? O reino do mundo se tornou o reino de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo ou sempre. Apocalipse 11:15. Em um vídeo futuro próximo, estudaremos com bastante detalhes os passos desta grandiosa salvação envolvendo Jesus Cristo. O que já foi feito, desde o aparecimento de Jesus na Terra e 2000 anos à frente. O momento em que estamos, os últimos dias deste mundo. E os acontecimentos futuros, o sinal de que estamos no fim. O que virá em seguida? O que acontece antes do Armagedon? Como será o Armagedon? Qual será o cenário da terra e dos céus após o Armagedon? Como se encerra a grande salvação da humanidade? Em um vídeo próximo, futuro. Ao assistir o vídeo e ler as palavras de Jesus, seja humilde e se curve diante de Deus. Não seja orgulhoso, achando que o seu modo de entender as palavras de Jesus é correta e é assim e pronto. Também não se apegue a uma crença religiosa ou às palavras de homens. Peça ajuda de Deus para entender tudo o que Jesus ensinou. Jamais considere tua opinião como superior. Jamais ache que o seu líder religioso é absoluto no que ensina. Mas vocês não sejam chamados Rabi, disse Jesus, pois um só é o seu instrutor, e todos vocês são irmãos. Nem sejam chamados de líderes, pois o seu líder é um só, o Cristo. Mateus 23, 8-10. Não sejamos como as pessoas sobre as quais Jesus falou, porque vocês desprezam as ordens expressas de Deus e põem no lugar delas as próprias tradições de vocês. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma maneira de rejeitar as leis de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Marcos 7, 8 e 9. Aceite o convite de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 28-30. E você está escutando a voz de Jesus? Resumo da série de vídeos: quem é o Salvador da humanidade? No primeiro vídeo da série, Jeová, o Criador, é a fonte do amor e do poder. Façamos o ser humano, disse o pai de Jesus para Jesus. No Éden, Jeová profetizou que o descendente teria um machucado no calcanhar, mas que seria designado pelo seu pai para pisar na cabeça da serpente, que é Satanás. Não foi Jesus que disse, porei inimizade, mas foi seu pai, Jeová, que disse, porei inimizade, de maneira que o resultado seria que Satanás seria esmagado, pelo ser designado pelo seu pai, Jesus. Então, no Éden, Jeová já tinha todos os planos para a salvação da humanidade. E o descendente, Jesus, seria responsável, seria usado para. Jeová começou a usar salvadores humanos como modelo do que iria acontecer com Cristo. Noé foi um dos primeiros. Na verdade, quem salvou a humanidade foi Jeová, por intermédio, ou seja, pela mão de Noé. Jeová salvou os descendentes de Abraão da fome severa, pela mão de José. No segundo vídeo, Jeová salvou os israelitas do Egito, pela mão de Moisés, de Arão, de Josué, de Miriam, do anjo de sua presença e de exército de anjos. Durante 1000 anos, Jeová salvou gerações de israelitas, pela mão de homens e mulheres, juízes, profetas, reis, geralmente pessoas humildes. Estudamos isso no vídeo de número 3. Estudamos no vídeo 3 que o silêncio de Deus não significa abandono. Gideão perguntou:
porque Deus havia abandonado seu povo. Quando clamarem a Jeová por causa dos opressores, ele lhes enviará um Salvador e um defensor que os livrará. Isaías 19, 20. Ateus reclamam que Deus não aparece nunca para salvar pessoas hoje em dia, de doenças, de escravidão, de calamidades, da maldade, da violência. Mas estudamos também no vídeo 3 que, sempre que houve um grande ato de salvação, Jeová havia deixado por anos eles sofrerem, porque Jeová respeita muito a liberdade dos seres humanos. Respeita muito o livre-arbítrio que ele mesmo forneceu aos humanos. Os israelitas ficaram séculos vivendo na escravidão, até que Jeová os tirou do Egito. A terra ficou por séculos cheia de violência, até que Jeová trouxe o dilúvio. Todos os demais atos de salvação foram assim. Depois de anos debaixo de opressão, Jeová os salvou. Se não fosse assim, Jeová nunca precisaria tê-los salvado. Por isso o Senhor deixou que eles fossem dominados pelos inimigos. Mas nos tempos em que estavam em dificuldades, pediam o seu auxílio, e do céu o Senhor escutava as orações deles, e em grande misericórdia enviava salvadores, que livravam o povo dos inimigos. Neemias 9, 27. Este sempre foi o padrão de ação de Deus, para fornecer um modelo para a humanidade, para que todos nós estudássemos a história de Israel e toda a Bíblia e entendêssemos que Jeová está fazendo hoje a mesma coisa, deixando a humanidade viver do jeito que quiser, porém recebendo o preço de suas ações. Mas que, num tempo específico, Jeová novamente vai parar para salvar de uma vez por todas a humanidade. Estamos por séculos neste período em que Jeová e seu Rei Jesus Cristo parecem estar ausentes, apenas observando de longe a humanidade, justamente porque se aproxima o tempo da maior salvação que já houve da humanidade, quando haverá transformações gigantescas na terra e na vida do ser humano. Certamente, eles não estão ausentes. Não estão ausentes nos corações dos crentes e dos estudiosos da Bíblia, porque estes entendem as minúcias do conhecimento de Deus e do tempo divino para cumprir seus propósitos. Por outro lado, ateus também reclamam que quando Deus fez interferências, ele foi muito violento com nações do passado. Mas pensa, quase sempre que a Bíblia fala de salvação, ela se refere à proteção dos justos, mas ao mesmo tempo à morte do ímpio, porque o ímpio não consegue conviver com o justo. Então, nosso poderoso Deus e seu Filho devidamente autorizado, eles se obrigam a destruir os maus, para que os servos leais de Deus tenham paz. Isto se chama salvação. Imagine se Deus fosse intervir em cada maldade que acontece na terra. Tipo assim, sempre que alguém for assaltado, Jeová muda o coração do assaltante. Sempre que alguém é descuidado no trânsito, Deus envia um anjo para evitar acidente. Não deixa que um pneu totalmente desgastado cause um acidente. Sempre que alguém fica doente, depois de anos com hábitos não saudáveis, Deus cura antes da doença se agravar. Ou nem deixa que fique doente. Sempre que líderes políticos irresponsáveis estiverem para entrar em guerra, Deus modifica para que esta não ocorra. E se um míssil for lançado, ele desvia a sua rota. Se uma bomba é lançada, Deus desarma a bomba caindo. Deus ficaria fazendo intermináveis intervenções a todo minuto na vida das pessoas, para evitar o mal resultante das ações dos próprios seres humanos. E quantas intervenções haveriam? E os humanos tentariam evitar o mal? Ou agiriam ainda mais despreocupadamente na premissa que, não importa como levassem suas vidas, devassa ou irresponsavelmente, contariam com Deus todo o tempo para proteger a todos? Mas isto não acontece, pois Jeová respeita o livre-arbítrio da humanidade. No vídeo 4 estudamos quando Jesus entra em cena. Jesus nasce na terra. É reconhecido todo o tempo, desde o seu nascimento, como o Salvador que haveria de vir, o Salvador que fora profetizado durante 4.000 anos.
No vídeo 5 foi estudado a questão: Jesus existiu mesmo? Jesus foi ressuscitado. Discípulos de Jesus voltaram para suas vidas comuns após a morte de Jesus. Os ensinos de Jesus foram poderosos, mas os discípulos esmoreceram e desistiram, ou não entenderam direito a profundidade dos ensinos, e voltaram para suas vidas normais, como antes de conhecerem Jesus. Mas uma coisa aconteceu depois. Se tornaram tão corajosos que passaram a pregar sem parar, e por isso foram perseguidos e mortos. Eles agora estavam dispostos a morrer. Por quê? Porque eles viram Jesus ressuscitado. Julgai-vos vós, disseram, se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos 4, 19 e 20. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. E ouvindo eles isto, os membros do Sinédrio se enfureceram e deliberaram matá-los. No entanto, diz ainda o texto, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos 5:30, o 32 e o 42. A perseguição se intensificou e inúmeros cristãos foram mortos. Mas eles continuaram a pregar. Por quê? Porque foram testemunhas da ressurreição de Jesus. Poderiam morrer defendendo isto, mas não poderiam negar o que viram. Poderia um grupo de milhares de pessoas se reunir para propagar coletivamente uma mentira por diversos países, estando dispostos a morrerem por esta mentira? A conclusão mais lógica deve ser que eles, de fato, viram Jesus vivo após sua morte. Não 1 ou 2, mas 500 pessoas de uma vez, depois milhares deles. Não foi por seguirmos histórias falsas, engenhosamente inventadas, que nós lhes demos a conhecer o poder e a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Em vez disso, nós nos tornamos testemunhas oculares do seu esplendor. 2 Pedro 1:16. Outra evidência da veracidade da pessoa de Jesus é que os escritores contaram sobre Jesus como um ser pacífico que foi surrado e assassinado. Alguém que conta uma mentira jamais iria inventar uma história sobre o seu Salvador desta maneira. Se fosse mentira, a história seria de um herói valente e guerreiro. Ora, os escritores da história de Jesus contaram sobre seus próprios erros, erros dos discípulos, erros dos apóstolos, erros dos próprios escritores. Se fosse para contar uma mentira, eles jamais colocariam suas próprias falhas. E detalhes da história a tornam confiável. Se fosse para contar uma mentira, eles não escreveriam que mulheres foram as primeiras a encontrar Jesus ressuscitado. Eles tenderiam a esconder esse fato devido aos costumes da época. Não, mas eles se arriscaram a contar a história da maneira que aconteceu e depois sustentaram a história até serem mortos em razão disso, de defenderem a ressurreição de Jesus, mesmo que fossem mortos por isso. E fizeram isso porque, se eles viram Jesus voltar da morte e conversar com eles, eles também seriam ressuscitados se enfrentassem também a morte, como Jesus foi. O mesmo se aplica a Paulo, homem abastado, culto, que simplesmente deixou sua opulência e status para virar cristão e ser perseguido e preso por anos, passar com pouco alimento e roupa e ser ridicularizado. Por quê? E por que isto aconteceu? Porque Jesus apareceu a ele, segundo ele mesmo relata. Quer dizer, ou isto é verdade, Jesus realmente apareceu a ele, ou ele simplesmente enlouqueceu a ponto de tomar uma decisão tola. Seus escritos mostram que não havia nenhuma loucura ali, mas Paulo era um homem inteligente, culto, dado a considerações lógicas, mas era também um homem de fé, que reagiu ao que aconteceu quando conversou com Jesus Cristo. Além disso, os apóstolos e discípulos tinham uma bagagem anterior de conhecimento da história dos israelitas. Vimos no vídeo 4 que Zacarias, João Batista e Maria também tinham esta grande bagagem de conhecimento de quando Deus salvou a humanidade no dilúvio, de quando salvou seus antepassados do Egito, de quando salvou inúmeras vezes os israelitas, pela mão dos juízes, dos reis, de profetas, pela mão de homens e mulheres, e até pelos anjos.
Eles conheciam com detalhes as centenas de profecias que prometiam a vinda do Messias e tudo o que haveria de acontecer com ele. E tudo foi escrito para que nós também tivéssemos esta mesma fé e coragem hoje. No vídeo 6, nós tivemos um vislumbre do futuro, de como será a salvação da humanidade. Que papel Jesus terá na salvação da humanidade? Que papéis terão os 144 mil? Será que a terra será queimada? Como a terra será transformada em um paraíso? Vimos também o que acontecerá com bilhões de pessoas que morreram durante a história passada da humanidade. E toda a Bíblia, e toda a história que contém a Bíblia, foi escrita para que nós também tivéssemos esta mesma fé e coragem dos discípulos de Jesus. Por exemplo, consta da história dos israelitas que eles foram diversas vezes rebeldes para com seu Deus, com quem tinham um acordo. De repente, depois da maior salvação da história, eles se rebelaram e quiseram voltar para a escravidão no Egito. Mas a história ficou registrada até hoje. Por quê? O apóstolo Paulo explica o porquê isso tudo ter sido registrado. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mau, como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos, como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar a imoralidade sexual, como alguns deles praticaram, e morreram 23 mil pessoas num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós, que vivemos no fim dos tempos. 1 Coríntios 10, do 5 até o 11. Quando o texto diz, seus corpos ficaram espalhados pelo deserto, é porque, segundo a história, eles não quiseram mais ir para a terra prometida. Alguns se arrependeram de ter saído do Egito logo em seguida. E muitos começaram a cometer toda forma de pecado e rebeldia contra o Deus que os salvou da escravidão do Egito. Como aquela geração não quis mais aceitar esta salvação e passaram 40 anos vagando pelo deserto. Então o texto diz, os seus corpos ficaram espalhados pelo deserto, conforme iam morrendo através dos anos. Sim, o que foi registrado foi como um exemplo para nós, para não cobiçar, não adorar ídolos, não praticar a imoralidade sexual, não ficar se queixando, e que nós não devemos colocar Deus à prova. Quando Paulo falou, também não devemos pôr Cristo à prova. Na verdade, não era Cristo à prova. Manuscritos mais antigos falam, não devemos pôr o Senhor à prova. Os israelitas nunca colocaram Cristo à prova, mas colocaram o Pai de Jesus. Sim, colocaram Jeová à prova, como diversos textos mostram. Então, algumas traduções tiraram o nome de Jeová e trocaram por Senhor. Em grego, Kyrios, ou Kyrion, que acabou virando com o tempo, em outras versões, Christon. Uma tradução moderna da Bíblia, com comentários, de Joseph A. Fitzmyer, diz a respeito de 1 Coríntios 10, 9. A maioria dos comentaristas mais antigos preferia ler Kyrion, Senhor, e para entendê-lo como na Septuaginta, significando Iavé, ou Jeová. Essa mesma leitura é encontrada em diversos manuscritos. Os israelitas colocaram o Senhor IHVH, ou YHVH. Sim, eles colocaram Jeová Deus à prova. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós, que vivemos no fim dos tempos. No tempo certo, Jeová enviou seu Filho, direto dos céus, para uma missão composta como ser humano. Jesus iria apresentar seu Pai, o verdadeiro Deus, para a humanidade. Iria apresentar as boas notícias do reino celestial e iria iniciar um programa de divulgação global e milenar do reino de Deus. Jesus iria apresentar à humanidade a oportunidade da libertação do pecado e a perspectiva de vida eterna perfeita na terra. Jesus iria morrer e ser ressuscitado pelo seu Pai, e iria fornecer
bilhões que já morreram voltarem a viver na terra. Foram os salvadores humanos do tempo dos israelitas que planejaram tudo? Foi Jesus quem planejou? Não, foi Jeová Deus quem planejou. É Ele que fornece poder, estratégias e apoio. Todos os planos de salvação sempre foram dele. Muitas religiões focaram no Salvador usado por Jeová. Esqueceram de dar honra, admiração, adoração ao verdadeiro Deus, o Pai de Jesus. Devemos gratidão a Jeová Deus por tudo. Podemos expressar esta gratidão em oração ao Pai de Jesus, cônscios de fazer em nome de Jesus, que é o meio de se chegar a Jeová. Por essa razão, Jesus é capaz de salvar definitivamente aqueles que se dirigem a Deus por meio dele. De fato, Jesus está sempre vivo para interceder em favor deles. Hebreus 7:25. Nosso Deus não autorizou ninguém a fazer orações a outro, senão a Ele mesmo. Sim, Jeová guardou para si a adoração e a oração da humanidade. E Ele diz que ouve com prazer. As orientações de Jesus foram: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vê secretamente te recompensará. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6, do 6 até o 9. Jesus disse: ora a teu Pai, que está oculto. Pai nosso, disse Jesus. Não, Jesus não disse para orar a ele, Jesus, mas a seu Pai, como ele também fazia. Jesus disse mais: na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vô-lo há de dar. João 16:23. Jesus também disse: para que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos dê. João 15:16. Em lugar nenhum da Bíblia diz para nós orarmos a Jesus, ou a qualquer outra pessoa, da terra ou dos céus, mas somente a Deus, o Pai de Jesus, nosso Criador. Aliás, foi nosso Criador que disse: buscai a Jeová enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, 6 e 7. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio, ou seja, pela mão, de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17, 30 e 31. Também no Atos 20. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vocês, nem de anunciar publicamente e também de casa em casa. Com insistência, convidei judeus e gregos a se arrependerem diante de Deus e a acreditarem em Jesus nosso Senhor. Palavras do apóstolo Paulo, em Atos 20, o 20 e o 21. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Palavras do apóstolo Pedro, na sua segunda carta, 3:9. Mas sim, Jesus fazia orações a seu Pai. Jesus prestava adoração a seu Pai e chamava-o de seu Deus. E nos orientou a fazer o mesmo. Sim, Jesus chamou seu Pai de meu Deus. O mínimo que podemos fazer é estudar melhor a carta deixada pelo nosso Deus Supremo e Criador, a Bíblia. Jeová disse: fora de mim não há outro Deus. Deus justo e Salvador, não há outro fora de mim. Em Isaías 45. Em qualquer lugar da terra, quem quiser ser salvo, tem de olhar para mim, porque eu sou Deus, e não há outro. Isaías 45, 22. E o apóstolo Paulo escreveu: todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Notou que serão salvos aqueles que invocam, aqueles que fazem orações a Jeová? Se a versão da Bíblia que você usa estiver escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, que vai te confundir. Você não sabe se este Senhor é Jeová?
Ou é o Senhor Jesus? Ou qual Senhor será? É porque os tradutores trocaram o nome de Deus, Jeová, por Senhor, e Senhor não é nome. Alguém poderá dizer que no Novo Testamento não deveria estar escrito o nome de Jeová, e que Jesus e seus discípulos não o usavam. Mas espera aí, o texto de Romanos é apenas uma citação de um texto escrito em hebraico uns 900 anos antes, no Velho Testamento, que dizia: todo aquele que invocar o nome de Jeová, YHVH, será salvo. Em Joel 2:32. Ou seja, 900 anos antes de Jesus, todo aquele que fizesse orações ao verdadeiro Deus, Jeová, seria salvo. O apóstolo Paulo simplesmente citou esse versículo antigo. A mesma coisa aconteceu quando Jesus leu Isaías 61:1, escrito 750 anos antes em hebraico. O Espírito de Jeová, IHVH, está sobre mim, disse Jesus. Puxa vida, mas na minha Bíblia não tem o nome de Jeová no Novo Testamento. Na versão que talvez você use, talvez não tenha. Mas Bíblias em mais de 100 idiomas têm no Novo Testamento, que são as Escrituras gregas. Ora, se um escritor que escreveu em grego cita um texto tirado lá das Escrituras hebraicas antigas, se ele cita um texto que continha o nome Jeová, por que razão ele não falaria ou escreveria o nome como estava no original? Que razão haveria para Jesus não falar o nome de seu pai? Tenho feito manifesto o teu nome, disse Jesus a seu pai. João 17:6. Em lugar nenhum da Bíblia diz para fazermos orações a Jesus, a Maria ou aos santos, mas diz muitas vezes para orarmos a Jeová. E Jesus ensinou várias vezes seus discípulos a orarem ao seu Pai, a quem Jesus chamou de o único Deus verdadeiro. Depois, precisamos conhecer Jesus, porque no momento é pela mão de Jesus, por intermédio de Jesus, que Jeová salvará a humanidade e a nós. Este tem sido o propósito dos vídeos deste canal, desde o primeiro. Podemos aprender ao mesmo tempo sobre Jeová, o Criador, e também sobre Jesus. Como será o reinado de Jesus sobre a terra? Como funcionou os serviços de reis do antigo Israel? E como será de Jesus? E o sacerdócio dos israelitas e de Jesus? Como funciona? Como Jeová apoia seu Salvador? E quais funções Jesus teve através das eras passadas e que funções terá nas futuras? Está muito próxima a nossa salvação. Teremos tempo para aprender a praticar a verdadeira adoração? Qual é a próxima profecia que nosso Salvador cumprirá? Conseguiremos reconhecer quando começarem os atos de salvação, visto que virão dos seres invisíveis. Estaremos preparados? Próximos vídeos. A relação entre Jeová Deus e Jesus, o seu Filho. A confiança, a lealdade de Jesus ao seu Deus e Pai. As atividades de Jesus, como designado por Jeová Deus. Já no próximo vídeo após esse, quem é o Anticristo? Um impostor com muitas faces.